Bom dia, pessoal. Há muitos dias que não venho através deste falar com vocês a respeito da palavra de Deus, mas hoje o dia amanheceu chuvoso. Ontem de dia choveu também, madrugada choveu e está chovendo fininho até agora. Então são muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e eu saúdo a todos os irmãos. Paz seja convosco. Foi assim que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou aos seus discípulos, dizendo: paz seja convosco. Amém? Glória a Deus, né? Por mais um dia de vida. Irmãos, eu, como dizia antes, tenho feito o ano bíblico e já me encontro no livro de Atos. Atos tem por autor o apóstolo, né, Lucas, e onde dá testemunho da ascensão do Senhor aos céus e da descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele nos disse que estaria conosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos, e ele está em sua forma Espírito, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito Santo. E aqui no capítulo 24 do livro de Atos, capítulo 14, o apóstolo Paulo me chama a atenção quando ele diz aos seus acusadores, né? Ele estava ali no tribunal perante Félix e ele dizia assim: confesso-te, porém, isto, que, conforme o caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Certo? O que eu quero dizer aos irmãos com esta palavra é que, primeiramente, eu cresci no costume católico apostólico romano e do qual eu tinha muita fé. Desde cedo aprendi a ter fé em Deus e cria também nos santos, nas imagens, achando que estava fazendo assim a vontade de Deus, né? Pois era nesse costume, nessa religião que eu aprendi e fui catequizado, né? E entre outras coisas, eu fui uma pessoa que rezava o terço, aprendi o credo, salve rainha, entre outros, certo? Portanto, em 2013 eu comecei a ler a palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus dia após dia eu permaneço até hoje. Já estou com 11 anos lendo a Bíblia todos os dias, o qual eu acabei de fazer. Amém? Eu li hoje os capítulos 24, 25 e 26 do livro de Atos dos Apóstolos e seguindo aqui pela lição da escola sabatina, olha, tá aqui, ó, o ano bíblico, certo? Essa aqui já é a terceira ou quarta lição desse ano. Essa lição da escola sabatina, ela é trimestral. Então, vem aqui o guia, né, para você ir marcando ali o dia a dia, onde você lê toda a Bíblia em um ano. Certo dia, no ano de 2013, eu passava uma terrível luta espiritual, luta financeira, luta conjugal, trabalhava muito, não via resultado, não andava, as coisas para mim durante muito tempo andavam de mal a pior.
E um certo servo do Senhor, o nome dele é João Paulo, eu o chamo de Seu João, e hoje irmão João, ele me disse: Danilo, se você quer agradar a Deus, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. E eu sempre gostei muito de ler. E havia algumas historinhas, eu já conhecia um pouco e já tinha começado algumas vezes no livro de Gênesis, no livro de Mateus, mas nunca dei continuidade porque a gente sempre se cerca das coisas do mundo e deixa sempre as coisas de Deus, as quais são as verdadeiras e importantes, para depois. Esse é o nosso mal. Estamos sempre envolvidos em nossas atividades do dia a dia, seja trabalho, seja TV, entre outros, festas, né? E comecei então a meditar na palavra do Senhor desde então e já estou lendo pela quarta ou quinta vez a palavra de Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. Para você que gosta da Bíblia, eu te aconselho a ler de Gênesis a Apocalipse, porque o Novo Testamento, ele simplesmente é a confirmação das profecias do Antigo Testamento. E hoje tem um dito aí que, como nós estamos vivendo após Cristo, nós não, as coisas velhas passaram fazendo alusão ao Antigo Testamento. E eu te digo que se você não lê o Antigo Testamento, o Velho Testamento, você não conseguirá entender o que diz o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a palavra de Deus testificando de Jesus em sua vida e após a sua ressurreição, né? São as pessoas testemunhando do amor de Jesus. É o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu por nossos pecados e ficou na sepultura para se cumprir a palavra de Deus, e ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou, certo? Então, eu lendo a Bíblia em todos esses anos, eu saí da Igreja Católica e Apostólica Romana e comecei a frequentar outras igrejas. Mas lendo a palavra de Deus, eu acabei por ficar um pouco intrigado com algumas passagens das quais eu não fui habituado, eu não conhecia no catolicismo e estava conhecendo, mas estando em algumas outras denominações por aí, eu também tinha as minhas dúvidas, porque de fato tinha coisas incoerentes com a palavra de Deus. E esta palavra me guiou até a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não estou aqui para defender uma placa de igreja, mas sim a palavra de Deus. E eu me encontro nesta igreja por causa da palavra de Deus, certo? Então, é nesse aspecto aí, nesse sentido que eu quero vos falar. O apóstolo Paulo foi uma bênção do Senhor nesta terra, pois testificou do amor de Jesus e levou a palavra de Deus tanto aos judeus como aos gentios. E isso ele o fez com afinco. Ele não mediu esforços para isso. E isto é, ele fez o que Jesus nos disse, né? Portanto, ide e pregai o evangelho a todos os povos, ensinando-os e batizando-os em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em outras ocasiões, os discípulos o batizaram em nome de Jesus, porque Jesus nada mais é que o nosso Deus que desceu do céu. Jesus, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu.
lá no Antigo Testamento e também no tempo presente em que ele vivia, né? Quando Jesus vai aos céus, ele disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. E quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está dizendo que ele estaria conosco em sua forma espírito. Como no Antigo Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em outras ocasiões, por exemplo, Davi, servo do Senhor, o salmista, ele disse: então o que direi ao meu Senhor, para o meu Senhor, é nesse sentido, entende? Quem lê Bíblia entende. E quem não lê, é como se Davi estivesse fazendo alusão a duas pessoas. Então direi ao meu Senhor que o meu Senhor, entendeu? Então, assim, o problema de nós, seres humanos, é querermos limitarmos um Deus Criador do céu e da terra como uma pessoa, como nós, que só podemos estar em um só lugar. Mas a palavra de Deus testifica da verdade, toda a palavra de Deus testifica de Jesus. Quando Deus se apresenta para Moisés lá no deserto, Moisés diz: mas o que direi a Faraó? Quem me enviou? E o Senhor diz que o eu sou te enviou. E quando Jesus, ele muitas vezes ele diz em sua vida terrena, em forma humana, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a fonte de águas vivas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz quando os guardas vieram prender ele ali no jardim do Getsemane, ali onde ele orava, quando eles perguntaram que vinham buscar a Jesus, estavam ele e os discípulos ali, ele disse: eu sou. Quando ele diz eu sou, os guardas caíram, entenderam? Irmãos, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Amém? Ele está no mais altos céus, ele está aqui conosco, ele está em todo lugar. Creiam nisso, pois isto é a palavra do Senhor. Então, voltando aqui para o capítulo 24, capítulo 24 do livro de Atos, versículo 14. O apóstolo Paulo, o homem, como eu ouvi um dia, vou repassar, o homem tinha tanta inspiração divina e ele era muito culto. Então ele se apresentou ali diante de reis e governadores e eles não achavam nele culpa alguma. O homem falava vários idiomas. O homem ele era da tribo de Benjamim. Ele era, no caso, israelita da tribo de Benjamim, mas era cidadão romano. Ele foi um homem que outrora, seguindo a sua fé, os seus costumes, né? Ele era da seita mais rigorosa da época, que era a dos fariseus. Ele pega e ele perseguia os cristãos, porque eles professavam a fé em Jesus Cristo. Ele os perseguia, os prendia, os entregava para serem mortos. Ele esteve ali presente no apedrejamento de Estevão, e ele foi testemunha, ele ergueu a mão para o sangue daquele inocente. Mas no caminho a Damasco ele teve uma visão, onde o cavalo empinou, ele caiu, né? E uma luz muito forte, e ele e os que estavam com ele ouviam, porém só ele viu, quando Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus Cristo, aquele a quem tu persegues. E daquele dia em diante, Paulo teve ali um encontro com Deus, e daquele dia em diante, ele passou a servir a Deus, ele foi transformado, ele foi
inspirado pelo Espírito de Deus a fazer a vontade de Deus, e por onde ele passou, pregou para gregos, pregou para judeus, pregou para gentios, e por todo o povo por onde ele passava, ele ensinou as verdades, ele fortaleceu os irmãos na fé, ele deu testemunho de Jesus, e quando ele era perseguido e interrogado ali pelos líderes e pelos judeus, ele dizia: confesso-te, porém, isto que conforme o caminho a quem chamam seita, porque os líderes judeus daquela época chamavam os cristãos, esta união de irmãos em Cristo Jesus, de seita, as quais eles não entendiam o sentido. Na verdade, Paulo, ele estava pregando aquilo que Cristo, que todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas falavam acerca do Deus vivo que viria e salvaria, iria redimir ao povo pecador do poder de Satanás. Mas os judeus, eles não entendiam isso também, não todos, porque muitos creram em Jesus, né? E se tornaram cristãos, e por mais que líderes religiosos, líderes civis, entre outros, por mais que eles perseguiam os cristãos eles se aumentavam cada dia mais. Mas eu quero ressaltar aqui mais uma vez que Paulo seguiu crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. Entenderam? Quando a palavra de Deus menciona a lei, está falando dos 10 mandamentos da lei que Jesus deu a Moisés lá no Monte Sinai, escreveu com o seu próprio dedo nas pedras as leis de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Amém? Então, Jesus, em sua vida terrestre aqui, quando veio nos redimir, Jesus, ele disse: eu não vim abolir a lei, muito menos os profetas, eu vim para cumprir. E ele ainda ressalta: e ai daquele que mudar um i ou um tio do que está escrito. E, meu irmão, a coisa é séria. E passando por essas denominações aí, né, contando ainda parte do meu testemunho, aconteceu que por onde eu passava, as igrejas pentecostais, algumas tradicionais, elas seguiam a mesma fé romana, entenderam? Elas não guardavam o sábado. Aí por que você fala do sábado? Porque você é adventista do sétimo dia? Não, irmãos. Eu sou adventista por causa da palavra de Deus. Porque assim como Jesus disse: eu não vim abolir a lei nem os profetas, vim para cumprir. Paulo também disse: anulamos a lei pela fé? Não, de modo algum. Antes a confirmamos. Romanos 3:31. Agora aqui em Atos 24:14, Lucas escreveu acerca de Paulo, que disse: eu sigo o Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Quando a palavra de Deus, esses servos fiéis e o próprio Deus ressalta que a lei é a lei que Deus deu para o seu servo Moisés para a salvação do seu povo, certo? E quando fala nos profetas, está falando de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, do próprio Moisés, de Samuel e Oséias, os profetas maiores, os profetas menores, o salmista, né? O sábio Salomão. Então, este aqui, naquele tempo, só existia o Velho Testamento, não tinha Novo Testamento nos tempos de Jesus e nos tempos de Paulo. Então, quando eles seguiam esses costumes, só que a diferença é que o Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, havia feito esses homens entender que
que o caminho a Cristo era aquilo que Moisés outrora havia falado pela lei de Deus, pela palavra de Deus, assim como Isaías falou acerca de Jesus, da primeira e da segunda vinda de Jesus, falou também do novo céu e da nova terra, ou seja, tudo o que os apóstolos, depois de Cristo, testemunharam, é tudo que estava falando o Antigo Testamento, por isso a importância de lermos todos os dias, meditarmos na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Se você ficar lendo verso solto aqui, você nunca vai entender a palavra de Deus. E além de ler a palavra de Deus, aí você vai estudar. E quando você estudar, ouvir um sermão do pastor ou do padre na igreja, você vai pegar o que ele escreveu e você vai meditar sobre esse assunto. Hoje nós temos aí a internet. Você vai pegar, o padre pregou lá em Atos 24:14. Eu nunca vi um padre pregar a respeito disso. Nunca vi. E também nunca vi um pastor pentecostal, entre outras igrejas, falar a respeito disso aqui, não. Entende? Só prega o que lhe convém. Eu não defendo placa de igreja, eu defendo a palavra de Deus. Que essa é a missão que Deus me deu, de pregar a verdade. Isso é o que me importa, agradar a Deus e não aos homens. Outro dia, eu fazia uma boa ação, da qual eu não precisava de que Deus tivesse me honrado, pois eu estava fazendo aquilo que Deus me pediu. E eu fui criticado por estar fazendo o bem. É numa coisa tão pequena, irmãos. Mas eu também fui honrado porque Deus, a honra que eu quero que venha de Deus. Eu quero honrar o meu Deus, eu quero fazer a vontade do meu Senhor. E não me importo com o que os homens pensam ou acham de mim e dizem: você é extremista. Eu não sou. Eu apenas prego a verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem tem ouvidos, ouça, irmãos. Percebem? Então, o que me fez, irmãos, mudar de igreja, mudar de ambiente religioso, de ambiente cristão, de ambiente, foi a palavra de Deus, nada mais. Agora, se você não conhece a palavra de Deus e prefere seguir em suas tradições, tudo bem. Nós um dia iremos todos nos assentar diante do tribunal de Deus, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer a verdade e optamos por fazer do nosso jeito. E como eu tenho pregado há muito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, né? E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Esta é a mensagem que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Hoje é dia 14 de novembro de 2024 e eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, tenho procurado agradar ao Senhor e agradar também as pessoas, fazendo o que Deus nos chamou a fazer. Tem um verso que Jesus disse: novo mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros. Tem gente que interpreta esse que foi um novo mandamento que Deus nos deu. Meus irmãos, naquele contexto ali, haviam líderes religiosos que só se importavam em honrar a Deus e não se importavam com o amor ao próximo. E a lei de Deus, ela se resume em amar a Deus e ao próximo. Mas o fato de Jesus ter dito sobre o amar a Deus e ao próximo, de modo algum ele anulou a lei. Na verdade, ele apenas testemunhou que a sua lei é amor. Amor. Amor a Deus e ao próximo.
Vocês podem observar que Jesus, quando ele estava pregando, ele pregava 99% fora da igreja. Ele só ia à igreja aos sábados. O apóstolo Paulo diz a palavra do Senhor que ele pregava todos os sábados ele estava nas sinagogas dos judeus, ensinando, exortando, porque é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Ah, mas por que você fala do sábado? Porque você é adventista? Não, irmãos. Eu falo do sábado porque é um mandamento deixado de lado. E se você pegar a palavra de Deus lá em Tiago 2,10, diz assim que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um ponto da lei é culpado de todos. Então, não adianta eu não matar, não adianta eu não cobiçar, honrar os meus pais, se eu não honro a Deus com a guarda do sábado. Percebem? Então, o honrar a Deus está em não ter outros deuses, somente Jesus. Está em não fazer para si imagem de escultura, não falar o santo nome de Deus em vão, que é o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu quanto na terra. Por que toda autoridade foi dada? Porque ele era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Através do verbo, que verbo em outra tradução significa, para ser mais claro, o verbo é a palavra. A palavra, Deus falou e tudo se fez. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Percebem? E se ele é a palavra, ele é Deus. E quando toda a autoridade foi dada, tanto no céu quanto na terra, para Jesus, é porque quando ele esteve aqui na terra em sua forma humana, ele se despiu da sua divindade e de fato viveu como um de nós. Então, como ele estava despido do seu poder divino, quando ele volta aos céus, ele recebe novamente. Quando Jesus disse que a sua segunda vinda, ninguém sabe o dia e nem a hora, é porque ele estava aqui como homem e ele não sabia, mas quando ele volta ao seu status de pai, ele volta à sua divindade, a ser uma divindade, um Deus único e todo-poderoso. Mas o teu Espírito Santo continuou aqui conosco. Eu ouvi uma coisa interessante essa semana, que o Espírito Santo, ele habita onde não existe pecado, mas ele age na vida de todos, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você pensar que o Espírito de Deus habita em você se você está vivendo uma vida de pecado, tá bom? Se você não guarda os mandamentos de Deus. Então, irmãos, não é fácil, mas também não é difícil. Basta querer fazer a vontade de Deus. Então, entre esses mandamentos de honrar a Deus está também. Tanto é que Deus, quando ele escreve a sua lei, porque ela já existia, mas ele escreve ela reforçando e perpetuando esta lei, ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, não estou falando isso porque a igreja adventista me ensinou isso. Eu aprendi isso, foi na Bíblia. E essa palavra aqui não tem nada que diz o contrário. Jesus disse: eu morrerei numa sexta-feira, eu vou ficar morto entre sexta e sábado, mas no primeiro dia da semana eu ressuscitarei, e a partir de então vocês irão guardar o primeiro dia da semana. As coisas velhas passaram, acabou esse negócio de sábado, e agora vocês irão me adorar no domingo. Não existe isso, isso é uma mentira, imposição de Satanás para te afastar dos caminhos de Deus,
para que você deixe de fazer a vontade de Deus e siga os padrões do mundo. Outro dia, eu gosto muito de galinhas e vendo ali as minhas galinhas empoleirando ali nas primeiras horas ali, quando o sol está se pondo, né? E eu pensei, para ver como estamos no caminho certo, né? Porque o nosso dia termina, para mim, o meu dia termina ao pôr do sol. Então, na sexta-feira à tarde, ao pôr do sol, começa o sábado do Senhor. E no sábado, ao pôr do sol, terminou o sábado, porque eu creio nas Escrituras, eu não sigo mais os padrões mundanos. Eu ainda sou falho, sim. Eu sou pecador, sim. Porque eu sou uma pessoa que sou corrompo, assim como eu tenho o DNA de Deus em mim, e esse DNA que me diz através da sua lei o que eu devo e não devo fazer, o que eu devo e não devo comer, como eu devo me portar, como eu devo me vestir, como eu devo tratar as pessoas, seguindo essa mesma lei que eu guardo o sábado e que o meu dia termina ao pôr do sol. Esse negócio de meia-noite, irmãos, são horário de homens, tá bom? Nós seguimos tudo que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Então, e para você que não falar, o dia de servir a Deus é todos os dias. Servir a Deus sim, adorar a Deus sim, mas se santificar através da guarda do sábado é não negociar neste dia. Então, neste dia nós não compramos e não vendemos, porque é dia santo. É o sábado do Senhor. Neste dia nós não trabalhamos, porque diz a palavra do Senhor: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu empregado, nem o teu animal, nem o estrangeiro às tuas portas. Às tuas portas ninguém pode fazer nenhum trabalho, porque diz a palavra: em 6 dias fez Deus o céu, a terra e tudo que aqui existe, mas no 7º dia ele terminou a sua obra e descansou. Não porque ele estava cansado, mas porque a sua obra foi finalizada. Amém? Então, para você pode ir para a igreja todo dia, se você quiser. Você pode ir para o monte todo dia, orar e agradecer a Deus, porque a palavra também diz: orai sem cessar. Mas nesses outros dias não tem nenhuma especificação a qual você não pode fazer comércio, a qual você não pode trabalhar. Agora o sábado do Senhor sim, porque é dia santo. Quando Deus se apresentou a Moisés e em algumas ocasiões, em toda a Bíblia, ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar aqui é santo, certo? E se o lugar é santo, porque o que fazia santo aquele lugar era a presença de Deus. Então, e quando a palavra de Deus diz lá em João 17:17, santificai-vos, pois, na verdade, a tua palavra é a verdade, está dizendo assim, é através dessas verdades, é através das guardas dos mandamentos, é através desta palavra que nós vamos sendo transformados. Amém? Irmãos, é muito simples. Se você quer fazer da sua vontade, beleza. Deus ele não vai fazer nada, não vai te castigar ainda. Deus não veio aqui para castigar, para julgar. Deus ele veio aqui para nos ensinar um caminho da verdade. Mas se você quer andar do seu jeito, não é Deus que vai amaldiçoar você. É você que saiu da presença do Senhor. Agora, se você opta por fazer a vontade de Deus, você escolheu estar na presença de Deus. É muito simples, é muito óbvio. Então, a consequência de não fazer a vontade de Deus é dor, é sofrimento e morte eterna. Agora, a consequência de fazer a vontade de Deus é vida e vida em abundância, é vida eterna,
que encontramos somente em Cristo Jesus. Quando Jesus disse que ele é um manancial de águas vivas, uma fonte de águas vivas, é porque sem água, irmãos, não existe vida. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu digo a você, irmão querido, se você crê que existe, crê em muitos santos, eu te digo que você está crendo em gente que morreu e está no pó da terra, aguardando a segunda vinda de Cristo. Eu creio que Pedro fez muitos milagres, Paulo fez muitos milagres, São Paulo, São Pedro, amém. Só que eles fizeram milagres em vida e em nome de Jesus. Quando Pedro ressuscitou um morto ali, aconteceu algo interessante. Pessoas se prostraram a ele e ele disse: levanta que eu sou homem. Quando o anjo do Senhor apareceu para João, João caiu com o rosto em terra, ele disse: levanta, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. E assim foram os outros. Então os milagres que Jesus fez aqui em vida, ele fez como homem, porque era justo, porque se sujeitava à vontade de Deus. Ainda mais ele sendo Deus, conhecendo o caráter de Deus, a natureza divina. E digo a você que os milagres que os discípulos fizeram, que os profetas no Antigo Testamento fizeram, amém? Todos esses foram pelo poder de Deus e nunca de homens. E esses homens morreram e descansam no pó da terra, inconsciente, não tem lembrança. Isso diz a palavra do Senhor. Então pare de crer que morto está vivo, porque estão todos no pó da terra, diz a palavra do Senhor. Tá? Aí no dia da vinda, e como eu disse que eu ainda sou falho e sou pecador, eu te digo, irmãos, eu sou falho sim, sou pecador, mesmo querendo e buscando fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque no dia que o Senhor Jesus vier, de modo algum os vivos precederão os mortos. Amém? De modo algum. Os mortos em Cristo ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis. Se os mortos ressuscitarão, é porque eles estão mortos. Agora você vem me dizer que eles morreram e estão vivos, vagando por aí, então por que eles hão de ressuscitar? Não faz sentido. Essas manifestações, eu vi a minha avó que morreu. Irmão, nada mais é do que Satanás se personificando para te enganar. Amém? O inimigo tem poder, irmão, diz a palavra, para fazer cair fogo do céu. Agora, o inimigo ele não tem poder contra a sua vida, nem contra a minha vida, quando nós optamos por fazer a vontade de Deus. Então Satanás ele não tem macumba, não tem feitiçaria que pega na vida de uma pessoa que busca continuamente fazer a vontade de Deus, que obedece a Deus. Porque se você se diz cristão, irmãos, mas se você não guarda os mandamentos de Deus, você é um falso cristão, você está envergonhando o nome de Cristo, tá bom? Essa é a palavra que o Senhor me deu nesta manhã e que eu estou aqui compartilhando com os irmãos. Pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus que tem nos alcançado. Sejamos gratos e não rejeitemos, irmãos, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, pois ele sofreu isso tudo mesmo sendo Deus, por amor de mim e de você, não para vivermos em pecado,
mas para sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. E se somos uma nova criatura, nós não iremos adorar imagens, nós não teremos outros deuses, nós iremos guardar o dia de sábado, nós iremos honrar os nossos pais e também o nosso próximo. Amém? Essa é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus para a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.